E aí galera do nono ano, bom dia para vocês. Vamos começar a nossa aula, agora aqui distante, né? Eu aqui na cozinha da minha casa, vocês aí na casa de vocês. Começando o ano letivo da maneira que dá, né? Não é aquela alegria da sala de aula, né? Como a gente sempre começa um ano novo, turma cheia, galera conversando, gritando, epa, coisa boa, mas isso ainda vai retornar, vamos aguardar. Por enquanto a gente está aqui, né? Eu sou o professor Aurismar Queiroz, professor de vocês de língua portuguesa. Quem já estudou comigo aí o ano passado, um abraço bem forte. Quem ainda não estudou comigo, é a primeira vez, quer dizer que é um prazer estar com vocês aqui, mesmo que seja à distante, né? À distância, né? À distância. Eu aqui na minha cozinha e vocês aí do lado de lá assistindo. Bom, então primeiramente, antes de entrar aqui no conteúdo, deixa eu me explicar como é que vão acontecer nossas aulas. Vocês têm aí a plataforma online da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, né? Vocês, eu acredito, já entraram lá, já visualizaram. Então, aquela plataforma ali é como se fosse a nossa sala de aula, né? O nosso quadro lá tem onde a gente vai deixar atividades, vamos postar vídeos, figuras, imagens, uma série de situações lá que vocês vão estudar por lá. Então, tem a plataforma e tem esses vídeos aqui que eu estou gravando e vou postar no meu canal. Eu tenho um canal, a ferramenta mesmo de trabalho, não é um canal assim para ganhar dinheiro, então não me compare com os youtubers que vocês conhecem por aí, é só para a gente ter essa ferramenta, esse acesso. Então, esses vídeos que eu vou produzir aqui, eu vou postar na plataforma online e também vou disponibilizar o link aí no grupo do WhatsApp. Então, nós vamos ter essas três ferramentas, que é a plataforma da CEMED, né? Vocês já acessaram com o login de vocês e a senha. Tem o canal que eu vou postar os vídeos e tem o grupo do WhatsApp, beleza? Então, fazendo isso, aí eu consigo chegar até vocês explicando o conteúdo. O intuito desse vídeo é poder explicar a aula para você, dar a aula explicando o conteúdo, lendo com vocês, explicando. Vocês podem utilizar o canal para fazer comentários, deixar lá o questionamento, perguntas, que eu vou respondendo nos vídeos subsequentes, tá bom? Bom, então vamos conhecer aqui o nosso material. Vocês receberam esse material em PDF, mas também vão recebê-lo impresso. Assim que a prefeitura enviar esse material para as escolas, nós vamos chamar os pais para vocês poderem receber. Então é um material muito bacana, muito bem ilustrado aqui veja bem, uma arte muito bem feita pelo nosso artista marabaense, o Rio do Brasil, é o autor dessas obras, que retrata as belezas da nossa cidade, né? Aqui é a ponte sobre o rio Tocantins, Tucunaré, o pescador aí no seu barco lançando a sua tarrafa. O que mais nós temos aqui? Uma imagem histórica de Marabá, bem lá nos primórdios. Aqui uma açaizeira, uma negra bonita, açaizeira. Aqui é a igreja, possivelmente lá da Velha Marabá, né? Aqui o prédio onde antigamente funcionava a Câmara Municipal e hoje é o Museu de Marabá, né? Lá na Praça Duque de Caxias, na Velha Marabá. Uma garotinha estudando, que pode ser qualquer uma de vocês. E aqui uma imagem atual que é da Orla, né? Da Orla de Marabá, que vocês conhecem muito bem. Bom, então esse é o nosso caderno, primeiro caderno de atividade. Está aqui os créditos, né, das pessoas que se propuseram a elaborar esse trabalho, que tiveram esse planejamento, né, essa ideia. O trabalho ficou muito bom, né? Pessoas conhecidas, pessoas de compromisso com a educação de fato, né? Então o que nos interessa aqui na minha aula é isso aqui, ó, língua portuguesa. Esse material de língua portuguesa faz parte da equipe de formação o professor Carlos André da Costa Souza, professor mestre em letras, todo gabaritado para poder preparar uma aula aqui muito bacana. Vocês vão ver que o material está muito bom. E aqui também nós temos educação física, professora Shirley Calandrini, língua inglesa, Eva Maria Bueno, matemática, professor Pedro Chaves, ciências, Maiana Maia, geografia, Francilete Souza de Almeida, história, Aldair José, estudos amazônicos, também Aldair José, ensino religioso, Roseli Schneider. Bom, esses aqui não são os professores de vocês, entende? É quem elaborou esse material que foi distribuído para todos os alunos. Aqui tem uma carta ao estudante que vocês vão ler aí, se não leram ainda, direcionada para vocês. Leiam, material muito bom, uma mensagem muito bacana.
Aqui a gente vem para o nosso componente curricular, que é a língua portuguesa. Componente curricular, que a gente usa essa palavra aqui técnica, mas é o que vocês chamam de matéria, a nossa matéria, o nosso componente curricular. E o meu nome, eu vou escrever aqui, ó, professor, para quem não conhece aí meu nome ainda, eu vou anotar aqui para vocês anotarem aí no material de vocês. Professor Aurismar Lopes Queiroz, certo? Então esse é meu nome, anotem aí. A gente começa com uma charge, uma charge, né? Um gênero textual que utiliza a linguagem verbal e não verbal para se expressar, né? A charge, a tira, tem essa característica que utiliza uma linguagem mista, que a gente chama de linguagem mista. Linguagem verbal, quando utiliza palavras, e as imagens. Então aqui desenhado também pelo Rio do Brasil, ilustração do Rio do Brasil. Tem uma professora aí, uma negra, muito estilosa, né? O brinco, olha, o cabelão bacana. E essa maçãzinha aqui, ó, a professora, né? Alguém trouxe aí, vocês vão lembrar do Chaves. E aqui os dois garotos, que tem mais gente para lá, eu acredito eu, né? Tem mais alunos para lá. Aqui ela está falando com o Natanael, que é esse garoto aqui, ó, Natanael, esse rapazinho aqui, os dois lourinhos, né? Aí ela pergunta assim: Natanael, a tua redação, o meu cão, é exatamente igual a do seu irmão. Você copiou? Não, professora. É que o cão é o mesmo. Como o cão era o mesmo e eles eram irmãos, eles são irmãos, só um copiou a redação do outro, né? Parece até história que eu já ouvi falar. Aqui é a assinatura do artista. Bom, então vamos começar, né? Vamos começar aqui. O nosso caderno tem aqui uma mensagem para vocês. É o seguinte: caro aluno, você está recebendo um caderno de estudos com sugestões de atividades da revista Nova Escola, entre outras fontes. Em cada caderno você vai encontrar as seguintes organizações. A seguinte organização: informações gerais sobre a atividade sugerida e as devidas orientações. Bons estudos. Bom, então, como aqui está dizendo, tem aqui atividades sugeridas, né? As atividades que vêm aqui são sugestões de atividades, a gente vai fazer porque são sugestões boas, né? Tiradas lá da revista Nova Escola. No entanto, nós vamos postar lá na plataforma de vocês atividades complementares. Tem aqui as atividades desse caderno, mas terão também atividades complementares lá na plataforma para vocês pesquisarem e responder alguma coisa, beleza? Bom, o nosso primeiro conteúdo, ele tem esse códigozão aqui, ó, tá alinhado com a BNCC, que é Base Nacional Curricular Comum, ou seja, significa que todos os alunos no Brasil, no 9º ano, vão estudar esse mesmo conteúdo. Dentro do objeto Prática de Linguagem, a gente vai estudar isso aqui, ó, Análise Linguística Semiótica. Nós vamos estudar a estrutura. No caso aqui, dentro de Morfologia, a gente vai estudar verbos, suas flexões, né? Então aqui, ó, o título da aula vai ser esse daqui, da nossa primeira aula: a ocorrência da concordância verbal no gênero entrevista. Então aqui tem dois assuntos que a gente vai estudar aqui, que é a concordância verbal. Concordância verbal em si é um assunto muito amplo, e gênero entrevista. Então a gente vai estudar um pouco do gênero textual, que é a entrevista. Você que é aluno do 9º ano não tem mais nenhuma dificuldade de saber o que é um gênero textual, né? São os textos, digamos assim, as formas textuais que a gente utiliza no dia a dia. Dependendo da situação de comunicação, a gente vai utilizar determinados gêneros textuais. Então a entrevista é um gênero textual que faz parte do campo jornalístico, né? Dentro do campo aí do mundo jornalístico, a gente tem alguns gêneros textuais: a entrevista, a matéria jornalística, o artigo de opinião, o editorial, e tem também a entrevista. Então aqui a gente vai estudar um pouco sobre a entrevista. A finalidade aqui: trabalhar com verbos a fim de reconhecer o uso da concordância padrão e não padrão da língua portuguesa no gênero entrevista. Desculpem. Bom, aí aqui, então, o que a gente vai observar aqui? A gente vai fazer um estudo desse gênero textual entrevista e vamos fazer um estudo da análise linguística, vendo o que é concordância verbal. O que é isso, concordância verbal?
Quando é que acontece? O que é um verbo, na verdade? O primeiro ponto é que você tem que entender é o que são verbos. Se você tiver alguma dúvida aí sobre o que é verbo, aí a gente não anda, mas aí a gente vai dar uma revisadazinha aqui para ver, localizar os verbos aqui no texto, fazer um estudo prévio, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa aula lendo uma entrevista aqui, um trecho da entrevista com Maria Teresa, certo? Um trecho de uma entrevista da Maria Teresa, que viveu lá no século XIX e entrou no século XX também. Foi uma ex-escrava, filha de escravas. Vamos conhecer um pouco sobre a história dela e vamos também ler aqui um trecho da entrevista com Milton Santos, que é um homem negro, formado, morou no exterior, e a gente vai conhecer um pouco da história dele, um pouco da biografia dele, certo? Para poder conhecer aqui o gênero de entrevista. Tá aqui o Milton Soares. E depois tem essa atividade aqui para a gente responder. Aliás, aqui é a entrevista e no final tem umas questões que a gente vai responder, certo? E depois a gente entra na análise gramatical propriamente dita. Então, esse é o assunto da nossa aula dessa semana. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e volto com o próximo vídeo já para a gente entrar no conteúdo, para o vídeo não ficar muito longo, muito pesado para vocês, tá bom? Então é já que a gente retorna.